Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E depois de muito tempo aí, quase um mês parado, estamos de volta. Sim, demorou, não, um mês não, são 15 dias porque saiu um podcast de Gashbel aí nesse meio tempo. Mas depois de um período aí sem episódios novos na cronologia regular, estamos de volta aí com o episódio de hoje, que ele vai falar de um filme, vocês já estão vendo aí na thumbnail, inclusive talvez seja um título bem próximo ao título da resenha em texto que existe dele, que está nos links aqui embaixo. Hoje eu vou falar sobre Coisas do Amor, um filme aí que tá estreando nesta quinta-feira. Olha que legal, time. E aí eu venho falando desse filme já de uma forma moderada desde quarta. Desde terça. Terça teve uma resenha no Instagram, também tá aqui embaixo um texto bem curtinho, comentando um pouco. Teve o meu texto bem rápido ali, que eu geralmente faço quando eu dou minha nota pelo Letterboxd. E ontem, na quarta-feira, mais precisamente, saiu aí esse texto no blog. Que agora eu tô tentando voltar também com os textos no blog. E hoje tá saindo aí este podcast e muito provavelmente talvez saia algum Reels, alguma coisa aí. Se não sair hoje, sai na sexta-feira, tá? Mas assim, basicamente a gente vai ter dessa vez um trabalho muito mais completo pra eu falar desse filme. Porque ele é um filme que me chamou muito a atenção, tá? Primeiro porque ele é uma comédia romântica, me pega muito fácil. E eu quero falar um pouco disso, né? Já tô falando, então vamos seguir. Só mencionando que esse filme, ele é um filme alemão, que é de 2022, só deixa eu confirmar aqui, porque eu tô aqui falando lindo, maravilhoso, e eu não tô confirmando a parte mais importante. É um filme de 2022, é da Alemanha. Eu não vou falar o nome original em alemão, porque eu não sei alemão e vou passar vergonha. Se é pra eu passar vergonha, não vou passar. Mas em inglês, né, o filme se chama Love Thing, e no português ficou aí Coisas do Amor. É um filme que tá sendo distribuído pela A2 Filmes. E desde já eu agradeço também aí o convite da A2 Filmes para fazer essa cabine digital, que é um filme, que é um modelo muito legal, que pra mim, que não tenho tempo muitas vezes na vida, ajuda muito. E eu quero falar um pouco do filme, porque assim, quando eu vi que era uma comédia romântica, eu fiquei curioso. A sinopse, ela é bem interessante, eu vou lê-la pra vocês entenderem um pouquinho o rolê, tá? A sinopse é a seguinte: é hora do tapete vermelho em Berlim, e todos, na estreia do filme, fãs gritando, paparazzis rondando e equipes de filmagens ansiosas, estão esperando para vislumbrar a maior estrela do cinema da Alemanha, Marvin Bosch. Mas todos eles estão esperando em vão, porque de jeito nenhum Marvin vai aparecer, depois que sua entrevista com a jornalista de tabloide mal-humorada e implacável Bettina Banger deu terrivelmente errado. A estrela se vê fugindo da mídia e acaba se refugiando em um pequeno teatro feminista independente LGBT+. Aí tem todas as outras ideias, que na sinopse tá só LGBT+, chamado 3000, que é dirigido por Frieda e está à beira da falência. Será que Marvin, Frieda e seus amigos conseguirão salvar o teatro, restaurar a reputação de Marvin e dar uma chance real ao amor verdadeiro? Tudo sob o olhar atento do público atônito? Fica essa pergunta. Honestamente falando, eu acho essa sinopse interessante, mas eu tenho que contar um segredo pra vocês. Eu estou lendo ela agora e antes de eu ver o filme, eu não li essa sinopse. Eu não li. Eu dei uma lida muito por cima, mas eu falei, eu vou ir sem saber de nada, porque eu queria me surpreender um pouco com a ideia, entende? Então, assim, é muito interessante a forma como o filme é trabalhado. Então, esse é um ponto que eu já quero começar falando. Por ter visto o filme também sem saber, pra mim já foi uma experiência muito interessante, porque ele é um filme muito gostosinho assim, de se assistir. Ele tem um começo muito interessante, ele sabe apresentar o Marvin como personagem, mostrar, né, os dilemas dele, mostrar que ele tem alguns pequenos pontos ali que ele não quer abordar da vida dele, e isso a gente vai explorando de certa forma ao longo do filme. Ao mesmo tempo que a gente conhece a Frieda, a gente vê que ela é uma humorista, então a gente vê muitas piadas realmente de cunho feminista, é uma coisa bem legal, tá? Honestamente falando, é muito divertido, pra mim foi divertido, eu dei umas risadas legais, e a gente vai acompanhando essa história e vai vendo esse discorrer. A forma como é conduzido não é ruim, só que a gente tem que pontuar algumas coisas aqui e eu preciso ser honesto, tá? Isso eu falei nos meus textos, então acho que aqui também eu não posso ficar me passando e falar, nossa, é perfeito, e tipo, tá tentando vender pra vocês uma coisa que talvez se eu vender, vocês vão olhar pra minha cara e depois vão falar, Paulo, você me enganou. O filme, ele é bom,
tá? Ele é bom, ele tem bons momentos, ele tem um timing cômico muito legal se você tá atrás de algumas piadas mais específicas e tudo mais. Só que mora um problema chamado segundo ato, né? Porque como vocês perceberam pela sinopse, ele tem muitas coisas pra se fazer e vale mencionar que o filme tem 1h30 aí, quase 1h40. E pro tanto de coisas que o filme meio que se propõe a tentar desenvolver, algumas delas são resolvidas de uma maneira meio capenguinha por conta desse segundo ato, que ele tenta abordar tanta coisa e ele não consegue abordar esse mundo de coisas, entendeu? É o famoso, a direção tenta abraçar a direção e o roteiro tentam abraçar um mundo inteiro pra dar uma derrapada, entendeu? Porque há uma derrapada aqui. Porque, por exemplo, a gente tem muitas pautas interessantes, a gente tem todo esse debate com relação às questões LGBTQIA+, né? Eu não vou lembrar toda a sigla, gente. Me perdoe, pessoal aí da comunidade. Mas realmente eu não vou lembrar. Se alguém quiser depois mandar pra mim ela inteira, eu tento decorar pra em futuros podcasts que eu mencionar aquela comunidade eu conseguir falar direito. Mas, tipo assim, a própria comunidade mesmo tem alguns pontos interessantes que é mencionado. Tem algumas piadas, assim, de teor feministas que são muito engraçadas. Inclusive tem uma envolvendo clitóris que eu acho maravilhosa. Sem maldade, é muito divertida. E tem um momento muito legal também envolvendo aquela questão. Então, assim, é muito legal. É um filme que ele acerta muito nessa questão de ter um humor mais ácido. Ele acerta nessa questão de ter esse desenvolvimento de personagens, né? Porque os nossos dois protagonistas, tanto a Frieda quanto o Marvin, eles não querem se apaixonar. Eles têm os motivos deles. Né, o Marvin, por ser famoso, ele tem uma questão ali que envolve que a forma como isso é trabalhado é interessante. Pra mim funciona muito bem, pra mim me pega muito, pra mim se torna um filme interessante, entende? A forma como o filme cresce é bem legal, só que aí chega o segundo ato e ele é tão enroladinho que é a jornalista, é a Bettina que tá tentando resolver, acha podre do Marvin, e aí você ao mesmo tempo você tem questões LGBTQIA+, ao mesmo tempo você tem a falência do teatro, você tem tanta pauta ali, tanto subplot tentando ser desenvolvido junto, que vira uma medusa, e aí nesse meio tempo surge uma história do passado do personagem, do Marvin, que você fica, meu, o que tá acontecendo? Então assim, o meio ele é bem bagunçadinho, não prejudica o resultado final, que pra mim continua um resultado final bom. Só que ele é bagunçado o suficiente pra você olhar e falar, se esse filme tivesse talvez uns 30 minutos a mais, realmente tivesse batido aí 2 horas, talvez isso aqui tivesse sido melhor trabalhado. Porque a ideia de ir do ponto A ao ponto B, ela é interessante e sim, ela se cumpre a contento. Só que os percalços nesse ponto A ao ponto B, ele é um pouquinho complicado, ele é um pouquinho... como eu posso dizer? Ele é um pouquinho agridoce, justamente por esse ato do meio. Mas sim, as atuações são interessantes, a forma como o filme se cresce e se desenvolve, ela é bem interessante, e além de tudo isso, ajuda muito a pessoa que assistir procurando realmente algo pra rir, pra se divertir, pra passar um pouco o tempo, porque é esse tipo de filme. Coisas do Amor não é um filme que ele vai ser um filme grandioso, um filme pra revolucionar o cinema. Ele é um filme despretensiosamente gostoso de se assistir se você procura uma comédia romântica eficiente. Ela é eficiente nessa questão. Tanto que no meu texto eu menciono, inclusive, uma das cenas que eu mais acho interessantes, que é uma cena que eles questionam, que o Marvin questiona a Frieda o porquê ela tem medo de finais felizes. E ela menciona que ela tem medo dessas partes felizes, né, dessa questão de final feliz, por ser um final irreal. Uma coisa que geralmente não acontece. E meio que eu conversando com uma amiga minha até com essa questão, que eu pedi pra essa minha amiga ler, ela comentou comigo que ela não acredita que realmente essa questão do final feliz. Mas é uma ideia que realmente ela se levanta não por um debate gigantesco, mas por questões de pontos de vista. E nesse momento, por exemplo, ele mostra que os dois pontos de vista dos personagens eles não são alinhados, porque o Marvin, até por ser um ator, ele acredita muito nessa questão de que sim, você não precisa viver uma vida inteira presa numa ideia, preso, né, ou presa numa ideia de que, eu vou ser infeliz ou algo do gênero. Não, dá pra ser feliz, dá pra se lutar por sua felicidade e ter, né, o dito final feliz, que aí a gente entra na questão de encerrar aquele filme, encerrar aquele momento, quando as cortinas se abaixam, né, e o que vem a seguir é o quê? É o final feliz. Então, assim, é esse o ponto que ele aborda, e essa é a forma como o filme entende isso e trabalha, entende? Então, assim, não é de forma alguma um final ruim, é um final que ele
debate bastante uma questão que às vezes a gente não quer debater por qualquer que seja o motivo. A maneira como isso cresce no filme também é muito interessante. Só que aí entra o ponto. É um filme que, para você assistir e aproveitar, você tem que ter isso em mente. Você tem que ter em mente das questões da pauta. Então, eu não quero esses filmes que tenham lacração. Talvez não seja o seu filme. Talvez não vai ser o seu filme. Porque você vai se incomodar muito com as piadas de teor feminista. Agora, se você está esperando um filme de comédia romântica, que ele tem essas pautas que voltam mais para esse progressismo e trabalha bem as ideias, mesmo que tenha essa pequena derrapada para mim nesse meio, porque esse meio para mim ele me incomoda um pouco, é um filme para você ir assistir, cara. É um filme para você ir assistir e se divertir, porque realmente falando, é muito interessante toda a vibe, é muito interessante a forma como essa história se trabalha, e acima de tudo, é bonito, entende? É um filme comfort movie. Talvez se eu tivesse visto em outro período da minha vida, eu não pense, talvez se eu ver em outro período da minha vida, eu não pense da forma como estou pensando hoje, no momento da gravação deste podcast. Mas no momento atual da minha vida, no momento atual que eu estou, eu me senti abraçado por esse filme no final. Foi um filme bonito. Foi um filme que ele conseguiu cumprir a contento a ideia em 1h30. E pra mim também é uma vibe muito diferente ver uma comédia romântica alemã, tá ligado? Não que eu não tenha visto nada em europeu, mas geralmente é a parte mais espanhola do rolê. Mas nessa parte alemã é uma das primeiras experiências e é uma experiência muito interessante. Então, sim, eu recomendo esse filme pra quem tá atrás de uma comédia romântica. Se você não tá... Tem outros filmes que eu já recomendei, inclusive da A2 Filmes... Então, vai lá dar uma olhada. Mas esse filme é um filme que eu realmente recomendo bastante que vocês vão ver. Se vocês conseguirem, inclusive, nesse final de semana de estreia, já vai e corre e assiste, que eu garanto que vocês não vão se arrepender, tá? Então fica a minha dica. E é aquilo, gente. Eu gosto sempre de deixar esse tipo de coisa clara, especialmente quando eu agradeço por ter participado de uma cabine ou qualquer coisa do gênero. Eu tô recomendando, e eu acho que é sempre legal comentar isso em pautas podcastais, né, que são de voz ou até mesmo vídeo, etc. Que tudo que eu recomendo, sempre porque eu realmente gostei, tá? Nunca pra fazer média aqui com vocês, porque eu acho que 116 episódios com esse, mais os especiais, mais os extras, eu acho que já ficou mais do que claro que se eu não gostar do bagulho, eu não vou recomendar. Inclusive, ainda hoje, na data desse dia, talvez teremos um segundo podcast. Esse segundo sai às 8 da noite. É um extra. Ia ser dentro do especial. Mas eu não vou gastar especial pra falar disso, na moral. Tá, eu não vou gastar um especial pra falar disso. Vai ser um extra pra falar de um filme que... Aí sim vocês vão entender o que é um filme que eu não recomendo. Que inclusive tem um episódio de Krampus pra vocês verem o que eu não recomendo, por exemplo. Então, se eu tô recomendando esse filme, vai na dica do tio que é bom, tá? Mas agora os recadinhos de sempre. Como eu disse, nós voltamos essa semana. Inclusive vai ter algumas brincadeiras aí com relação a essa questão de especial, extra e tudo mais. Porque como eu tô voltando, precisei me organizar. E eu era pra ter gravado antes. Só que no começo da semana eu tava meio cansado, tava meio acabadinho, então não deu pra gravar. Então eu tô tentando gravar, vou tentar, né? Fazer do jeito que eu tô pensando aqui. Mas se der tudo certinho, vocês vão ter aí meio que 3 episódios regulares seguidos. E junto com os regulares seguidos, vocês vão ter esse extra que vai sair. E muito provavelmente um ou dois especiais. Ainda tô pensando com relação a isso. Mas eu peço apenas que vocês fiquem aí, confiram o que vem pela frente, porque eu garanto que vocês vão gostar bastante. Sempre lembrando, se você tá vindo por aqui, é o seu primeiro episódio do Comentando, seja muito bem-vindo. Não se esquece de seguir aí o podcast no seu agregador favorito. E se for no Spotify ou no Apple Podcast, dá sua avaliação, deixa suas 5 estrelas que ajuda bastante aí. Se você já é velho de guerra aqui, novamente, pede desculpa pelo sumiço. Vou fazer o possível para que eu não suma mais, até porque tem pauta pra caramba pra fazer. E além disso, também só lembrando vocês, Comentando, ele é um podcast aí que é semanal, deu umas falhadas, mas N pontos. Mas é um podcast que ele tá disponível no Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music e Spotify. Garanto que se vocês assinarem, vocês não vão se arrepender, tem as pautas das mais variadas. Então, por hora é isso, um abraço e nós fomos!